E aí, pessoal? Então, hoje a gente continua nessa aula com o estudo do calor e do trabalho, a relação deles com a temperatura, com o volume e com mudanças de energia e transferência de energia, ok? Então, a pergunta aqui é como que a energia é transferida? Como eu já falei na última aula, a energia é transferida de um sistema para o outro na forma de calor ou na forma de trabalho. Ou pode ser as duas ao mesmo tempo ou uma delas em cada momento, ok? Para estudar isso, vamos definir aqui a ideia de estado. Tá? O que é estado na termodinâmica? Estado é aquele conjunto de variáveis que determina completamente como um sistema está. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, três variáveis, que são chamadas de variáveis macroscópicas, porque são variáveis que se definem para um sistema inteiro, por exemplo, um gás, um líquido, né? E você não define para uma única partícula, uma única molécula, né? Você tem que ter um sistema grande para definir isso aqui. Então essas variáveis são a pressão, o volume e a temperatura. Tá? Então vai aparecer mais variáveis de estado, mas por enquanto essas são as que determinam completamente o sistema para a gente. A ideia é que se a gente souber a pressão, a temperatura e o volume de um gás, de um líquido, por exemplo, a gente sabe tudo sobre aquele sistema, sobre aquele líquido. Tá? Então, continuando aqui, se você está variando qualquer uma dessas variáveis no teu sistema, então você vai partir de um sistema inicial e chegar num sistema final, tá? Fazendo como que você faz isso? Através de trabalho ou através de calor. Então você pode esquentar o fluido, você pode mudar o volume dele, você vai estar mudando essas variáveis, chegando a valores finais ali, então de pressão, volume e temperatura. Tá? Então, isso é o que a gente chama de processo termodinâmico e de um estado para o outro. Então, de um conjunto de variáveis que você está mudando os valores dela. Ok? Uma coisa importante aqui são os sinais dessas variáveis, não das variáveis ali de estado, mas eu quero dizer do calor e do trabalho. Ou seja, das energias transferidas e trocadas pelo sistema. Então, isso aqui é uma definição que é importante para a gente usar depois nas nossas equações. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai usar a letra Q para calor. Se o calor ali, né, lembra que é dado em joules, ele tiver um valor positivo, então a gente já vai saber imediatamente que esse sistema recebeu o calor. Então você diz ali, o calor foi de 25 joules, então o sistema recebeu 25 joules de energia. Tá? Por outro lado, se o valor for negativo, então o sistema perdeu energia na forma de calor. Né? Então se foi um calor de menos 25 joules, então o sistema perdeu 25 joules de energia. É isso que vai significar o sinal ali. Tá, e trabalho? Bom, para trabalho a gente vai usar a letra W. E se o trabalho for positivo, então isso indica que o sistema realizou trabalho nas redondezas. Tá? Como isso? Por mudança de volume. Né? Por exemplo, digamos aí que a gente tem um certo gás comprimido, tá? Dentro aí de um compartimento que tem um êmbolo, tá bom? Ou seja, esse êmbolo pode se movimentar para cima e para baixo livremente, né? Digamos que esse gás estava comprimido e a gente solta agora, esse êmbolo estava impedido de se movimentar, mas agora eu solto ele.
Então esse gás que está ali dentro do compartimento começa a expandir, o volume dele começa a aumentar. Tá? Quando isso está acontecendo, ele está realizando o trabalho nas imediações dele. Por exemplo, esse trabalho poderia aparecer no momento em que ele levanta uma massa, um peso ali em cima do êmbolo. Tá? Você tem um peso aqui em cima, né? E daí ele começa a erguer esse peso, ou seja, ele está realizando trabalho, né, sobre esse peso aqui. Então ele está expandindo, ok? E ele está realizando trabalho, ele está mudando a energia daquele sistema ali. Qual é a energia? A energia potencial gravitacional. Tá? Então perceba o seguinte, esse peso não faz parte do meu sistema, eu estou analisando como sistema esse gás aqui dentro. Quando o gás expande, o volume dele aumenta, então o volume aumentou, então o trabalho é positivo. Tá? Agora, por outro lado, eu posso vir aqui, vou copiar isso aqui, eu posso vir nesse sistema e trocar esse peso. Né? Eu posso colocar ali um peso maior. Eu deixei ele expandir, agora eu vou e troco esse peso aqui e coloco ali um peso maior. Tá? Bem maior. O que vai acontecer? Agora, o volume desse gás vai começar a diminuir. Tá? Então, isso aqui vai começar... Opa! Deixa eu tentar de novo aqui. Então, isso aqui vai começar a descer, né? E o volume do gás vai diminuir. Quando isso acontecer, o trabalho realizado vai ser negativo. Por quê? Porque agora esse gás, o volume dele está diminuindo, ele está sofrendo trabalho. Quem está realizando trabalho? Esse peso que eu coloquei aqui em cima. Esse peso está realizando trabalho, né, sobre o gás. Então o gás aqui está sofrendo o trabalho. Certo? Muito bem, então a gente pode usar essas ideias aqui, melhor desenhado aqui embaixo, para calcular qual é o valor dessa energia na forma de trabalho. Então vamos fazer aquilo ali que eu falei aqui em cima. Né? Eu tenho esse gás, eu tenho um êmbolo, eu vou comprimir esse gás, ou seja, como? Usando uma força externa, minha força, né? Ou um peso que eu coloquei ali em cima, eu comprimo esse gás até o ponto onde ele fica estático. Agora, então isso aqui, esse êmbolo vai ficar parado, e daí eu sei que eu comprimi o máximo ali que podia com essa força externa. Tá? Aí agora eu removo essa força externa, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que esse gás ele vai expandir. Né? Então esse êmbolo aqui vai começar a subir. Então o gás vai expandir. Né? Como? Ele está realizando uma força sobre aquele êmbolo. Aqui está o gás em expansão. Né? E daí o gás ele fez o quê? Ele realizou uma força que foi empurrando esse sistema para cima. Como que o gás pode ter força? Porque o gás tem pressão. Né? O gás exerceu uma pressão. E daí ele expandiu isso aqui, indo daqui até aqui, andando aquele ds. Tá? Então, quando ele faz isso, vamos dizer que essa força que o gás realizou sobre o êmbolo foi uma força constante. Sei lá, por exemplo, 2 newtons. O gás ficou realizando 2 newtons durante todo esse trajeto ds ali. Tá bom? Então, como é que eu calculo o trabalho? Vamos dizer que o gás expandiu um pequeno ds, tá? A princípio. Então, eu vou calcular um pequeno ds. E a força nesse ds é que foi constante. Tá? Beleza, o que é a força ali? Bom, primeiro,
a força está para cima, apontando para cima, e o caminho que o meu sistema está fazendo também é para cima. Então essa multiplicação escalar aqui vai dar o quê? Lembra sempre disso. Multiplicação escalar é o módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre eles. Mas como eles apontam a mesma direção, o cosseno é zero. Cosseno de zero, então vai dar 1. Então fica F ds. Ok, quem é F? F é a pressão vezes a área desse êmbolo aqui. Tá? A pressão aplicada naquela área que me dá a força. Então ficou PA. Aí eu pego e separo esse ADS aqui, porque eu percebo o seguinte. Quem é o ADS? O ADS é o volume que ele expandiu. Perceba, né? Vou colocar de outra cor aqui. Ó, esse aqui é o ds, o tanto que ele subiu. E aqui é o volume que agora o gás ocupou a mais. Né? Esse volume aqui é o dV. Tá bom? É o tanto que ele expandiu daqui até aqui. Muito bem. Então, a ADS é igual àquele volume dV. Então, isso aqui me dá o quê? O valor do trabalho, só que infinitesimal, né? Porque eu considerei um pequeno espaço onde a força era constante. Para você ter o trabalho total, agora é só você integrar. Então, indo do volume inicial até o volume final. Né? Só que, nesse caso, eu não posso dizer que a pressão, a força ali foi constante. Tá? Então, eu não posso tirar a pressão ali da integral. Porque, na verdade, a gente espera, né, que a pressão e a temperatura variem. Conforme o gás expande, por exemplo, ele pode esfriar. E a pressão, é claro que vai diminuindo. Por que eu sei que ela vai diminuindo? Porque se ela não diminuísse, o gás nunca ia parar de expandir. E aquele êmbolo nunca ia parar de subir. Por que ele para de subir em algum momento? Porque a pressão foi caindo, 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 até que igualou, né, ao peso desse êmbolo aqui, ou ao que estiver em cima dele. Na hora que a força para cima iguala o peso do que estiver em cima, aí ele para. Então eu sei que sim, a pressão vai caindo, tá, na expansão. Então eu tenho que, se eu quiser calcular aquela integral, eu tenho que saber qual é a relação da pressão com o volume para poder realizar a integral. Tá? Então, por exemplo, aqui, vou pegar vários tipos. Por exemplo, esse caso aqui, onde a princípio, pelo gráfico, a gente vai ver isso mais para frente, mas ele cai exponencialmente, né? A pressão cai conforme aqui está expandindo e a pressão está caindo, tá? Indo do ponto inicial até o ponto final. Nesse caso aqui, note que o trabalho é positivo. Por que ele é positivo? Lembra da nossa convenção? Nossa convenção dizia que o trabalho é positivo quando o sistema realiza trabalho nas imediações. É justamente o que acontece quando ele expande. Ele está realizando trabalho nas imediações. Ou você pode olhar pela própria integral, né? Considere que a pressão é sempre positiva. O dV é o quê? Uma variação no volume. Lembra? Um ΔV bem pequeno, né? Então, a variação no volume. Se o volume final é menor do que o inicial, então a variação foi positiva. Agora, se ele diminuiu de volume, o volume final vai ser menor do que o inicial. Aí é uma variação negativa. Como aqui a variação é positiva, porque está aumentando o volume, então o trabalho é positivo. Ok? Só que esse não é o único modo de ir para desse ponto inicial até o ponto final. Dá uma olhada aqui, são os mesmos ponto inicial, o mesmo ponto final. Só que aqui o sistema caminhou de forma diferente. Veja que ele conseguiu manter a pressão sempre constante até chegar nesse ponto. E agora a pressão caiu sem que o volume mudasse. Ok? Aí, quem que é o trabalho? Eu não comentei ali no outro, mas o trabalho é justamente aqui. Como eu estou integrando dV vezes P, né? Eu estou integrando essas áreazinhas aqui, ó, P vezes dV, né? P vezes dV. Então, quem é
o trabalho justamente a área embaixo dessa curva aqui. Tá? Mesma coisa aqui. Veja que o trabalho vai ter um valor diferente, porque, olha só, aqui deu um retângulo, né? Ali não era um retângulo. Então, o trabalho aqui é maior do que aquele, inclusive. E também é positivo. Outro modo de caminhar no sistema é fazer o contrário, né? Fazer ele cair a pressão sem mudar o volume, né? Daqui até aqui. E agora eu vario o volume, mas sem mudar a pressão. Então veja que o valor do trabalho é menor. Ó, aqui, essa áreazinha é menor do que aquelas outras de cima, né? Então tem um trabalho menor. Só que nesse caso também o trabalho é positivo, porque quando eu faço a expansão, né, desse ponto até o ponto final, veja que a variação do volume é positiva. Então, o trabalho é positivo. É claro que eu posso fazer o sistema caminhar ao contrário, né? Eu posso comprimir ele. Então, o volume está diminuindo aqui, certo? Nesse caso, o volume está diminuindo, a variação é negativa. Então, o trabalho também é negativo. Né? E nesse caso aqui, o valor do trabalho provavelmente vai ser numericamente igual àquele da letra A, só que negativo. E além disso, eu posso fazer o sistema andar em círculos aqui, né? Eu posso fazer que ele faça ciclos, na verdade. Isso acontece, por exemplo, com o motor, né? Então eu tenho o pistão aqui, então ele comprime, desce, e daí entra mais gasolina lá, explode e tal, e daí o pistão vai e sobe de novo. Tá? Então o volume dele aumenta e diminui em ciclos. Veja que ele vai daqui até aqui e ele vai e depois ele retorna. Né? Aí o que acontece? Eu vou somar o trabalho da ida, que seria o quê? Seria toda essa curva aqui, toda essa área aqui embaixo dessa curva, né? E daí, só que daí eu vou subtrair essa parte aqui. Porque agora o trabalho de retorno é negativo, né? Então eu somo a ida e subtraio na volta. Então, essa área que fica entre as duas curvas é o que a gente chama de trabalho líquido. Tá? É o trabalho que realmente foi utilizado, né, por um agente externo. Porque o resto do trabalho que estaria aqui embaixo foi utilizado para trazer o sistema de volta lá do ponto final até o ponto inicial. Certo? Então esse é o trabalho líquido. E nesse caso aqui, como a expansão vai ter um valor positivo e a contração tem um valor menor aqui, né? Estou falando em módulo, né? Esse valor aqui é menor do que a área toda. Então, nesse caso aqui, o trabalho líquido é positivo. Ok? Então, vamos seguir. Então, vamos entrar aqui na primeira lei da termodinâmica, onde a gente vai utilizar as definições dos sinais de trabalho e calor, né? E vamos encontrar uma relação também entre eles. Experimentalmente se notou o seguinte, que aqui eu mostrei para o trabalho, né, mas vale para o calor também, que os estados do sistema, eles dependem, né, o estado final ali, quando eu saio do estado, deixa eu pegar outra cor, quando eu saio desse estado inicial e chego no final, veja que o valor do trabalho depende do caminho que o sistema fez, né? Nessa letra A ele fez esse caminho, o trabalho vai ter uma certa quantidade, que é numericamente igual à área aqui. Agora esse de baixo, a letra C, ele fez esse caminho, veja que o trabalho é menor. Então o trabalho depende do caminho. E o calor também vai depender do caminho que o sistema fez. Só que é interessante que calor menos o trabalho não depende do caminho. Tá? Ele é um valor constante do sistema. Por isso se deu aí o nome de uma outra variável para se deu o nome de uma outra variável, então, que é a energia interna.
A gente vai ver mais para frente que essa energia interna, ela corresponde ao que acontece microscopicamente com o gás, tá? É onde o gás, ou qualquer outro corpo, não só o gás, mas líquido também, ele vai utilizar essa energia ali nas moléculas dele. Então as moléculas vão rotacionar, vão ficar mudando de lugar aqui, né, transladando. Elas podem girar também, tá? Então é a energia utilizada internamente no gás. Essa energia, a variação dessa energia interna, ou seja, ela vai sair de também vai ser variável de estado, né? Vai sair de um valor inicial e até um valor final. Então é calculado como? Veja que a variação, né? Não é a energia interna do estado, mas é a variação dela. Ou seja, o final menos o inicial vai ser igual a essa diferença, o calor menos o trabalho. Ok? Se a gente estiver falando infinitesimalmente, se a gente estiver falando infinitesimalmente para integrais, aí é só substituir os deltas lá por d's, tá? Ok, vamos olhar aqui uns casos especiais para a gente ter uma ideia de como essa equação aqui funciona. Então, primeiro caso especial, o calor é zero. O que quer dizer o calor é zero? Lembra que calor é energia em trânsito. Quer dizer que não tem energia sendo trocada com o sistema, né? Não tem sido energia sendo retirada do sistema e nem adicionada ao sistema na forma de calor, tá? Então você pega lá a equação, né? Variação da energia interna é igual calor menos trabalho. Como o calor é zero, sobra o quê? Variação da energia interna é igual a menos o trabalho, tá? Então isso aí corresponde a um sistema, né? Aqui eu cortei esse sistema, um sistema completamente isolado do ambiente, uma garrafa térmica perfeita para não ter troca de calor. Só que daí o meu gás está aqui dentro desse compartimento onde é possível variar o volume através desse êmbolo aqui, né? Então eu posso colocar pesos aqui dentro, em cima do êmbolo, e comprimir o gás, ou tirar e deixar ele expandir, tá? Então o volume dele pode variar, mas ele não perde energia na forma de calor. A outra possibilidade é que o trabalho seja igual a zero. Se o cara falar para você que o trabalho é zero, quer dizer que volume não varia, tá? Porque para ter trabalho sendo realizado tem que ter variação de volume. Então o volume não varia, mas ainda tem a possibilidade de trocar calor. Então a variação da energia interna vai depender simplesmente do quê? Da entrada ou saída de calor. Por exemplo, numa panela de pressão, né? Então tem energia sendo adicionada na forma de calor, ali está no fogo, ok? Só que o volume do líquido aqui dentro não pode variar, tá? Ok. Próximo processo, a variação da energia interna é igual a zero. Onde que isso acontece? Em processos cíclicos, que nem aquele que a gente viu aqui. Esse aqui, né? Esse processo cíclico. Então veja o seguinte, deixa eu despoluir um pouco o gráfico aqui. Então veja que o sistema está operando em ciclos, ele vai, daí ele volta. Como ele saiu desse estado e voltou para o mesmo estado, então a variação da energia interna é zero. Por quê? Porque a energia interna é uma variável de estado também. Ela é uma das variáveis que completamente determina aonde o sistema está. Se ela saiu daqui e voltou para cá, você sabe que a energia interna nesse ponto I tem que ser o mesmo, né? Então não teve variação da energia interna. Se não teve variação da energia interna é zero, tá? Aí nesse caso sobra então dizer que, pela equação lá, então vai ficar que o calor é igual ao trabalho. Isso quer dizer o quê? Ou você pode ir invertendo aqui, né? Trabalho é igual ao calor, tanto faz. Isso quer dizer que o calor
é utilizado como trabalho. Isso é o que máquinas térmicas fazem, né? Elas, nesses ciclos, elas estão transformando o calor que você está dando em trabalho. É o que por exemplo, aqueles trens antigos, né? Maria Fumaça faz. Transforma, que você queima madeira lá e está transformando aquele calor da caldeira em trabalho, que é mover o trem para frente, né? Tem vários tipos de máquina térmica que utilizam esse princípio. E por último aqui, a gente tem a expansão livre. Então, veja esse exemplo aqui de baixo. Você tem um gás preso naquele compartimento da esquerda. E aqui, essas paredes aqui representam isolamento térmico, tá? Quer dizer que não há troca de calor entre o que está dentro do compartimento e o ambiente externo, tá? Então não tem troca de calor. Então de um lado você tem o gás aqui e do outro lado você tem vácuo, tá? A hora que você abrir essa válvula, você tira essa válvula, o que vai acontecer? O gás vai expandir. Então o gás expande, ocupando todo o espaço. Certo? Como não tem troca de calor, então o calor é zero. Não tem trabalho, por quê? Não tem variação de volume O gás não está realizando volume em nada externo a ele, né? Então não está obrigando nada a expandir ou a contrair. Então o trabalho é igual a zero. Portanto, a variação da energia interna do gás também é zero. Bom, então vamos ver um exemplo aqui. Então suponha que 1 kg de água, que está a 100 graus Celsius e a 1 atm, está no arranjo da figura. Vamos olhar a figura. Vamos ver aqui. O quilo de água está aqui dentro desse compartimento, né? Você tem êmbolo ali, permitindo que ele suba ou desça. Você tem umas bolinhas de chumbo para controlar o volume dele. E, além disso, ele está isolado termicamente do ambiente. Só que ele está ligado a um reservatório térmico. O que esse reservatório térmico faz? Ele mantém a temperatura da água ali constante, tá? Você escolhe a temperatura do reservatório térmico e ele nunca vai mudar e a água vai ser obrigada a atingir aquela temperatura. A ideia é essa. Ok, então está naquele arranjo. O volume de água líquida vai de 10 a menos 3 metros cúbicos para 1,671 metros cúbicos. Ou seja, houve uma expansão, né, de vapor. Qual é o trabalho realizado pelo sistema durante esse processo? Então, vamos olhar aqui. A gente usa aquela integral, né? A integral me diz que a integral da pressão no volume, indo do volume inicial ao volume final, vai ser igual ao trabalho. Tá? Só que como ele disse que ele está mantendo a pressão constante, ele mantém a 1 atm, então a pressão pode sair da integral. Saindo da integral, né, o que acontece aqui? Vamos dar uma olhada. A pressão sai da integral, sobra a integral do volume inicial ao volume final, dV. Mas isso aqui é simplesmente o quê? PV indo do volume inicial até o volume final. Ou seja, P vezes V menos VF menos VI. Então basta você jogar esses valores ali da pressão que ele deu, né? Então 1 atm, mas você tem que passar para Pascal. Então 1,01 vezes 10 Pascal. Coloca os valores dos volumes e daí você tem o valor do trabalho. Veja que o trabalho é positivo, então indica que o gás realizou trabalho no sistema externo. No caso do sistema externo aqui é o que? Essas bolinhas de chumbo, né? Ele empurrou as bolinhas para cima. Tá? Ok, letra B. Qual é a energia transferida em forma de calor? Né? Qual é o Q?
Então, esse calor ele provoca uma transição de fase. Por quê? Vamos ver lá no enunciado. Suponha que 1 kg de água a 100 graus Celsius, né? E o volume, esse volume de água saiu do estado líquido e foi para o estado de vapor, tá? Mantendo 100 graus Celsius, né? Então, teve o que? Uma transição de fase, da fase líquida para a fase gasosa. Nesse caso, não tem variação de temperatura, tá? Variação de temperatura é zero. Então, você tem que usar o quê? O calor latente, né? Nesse caso, de vaporização, esse LV, vezes a quantidade, né? A massa de água. Olhando na tabela, o calor latente de vaporização da água é 2.256 kJ por quilo, vezes 1 kg, então é 2.256 mesmo kJ. Para fazer o quê? Transformação de líquido em vapor. Aí a última pergunta é, qual é a variação da energia interna? Então basta jogar esses valores que a gente obteve nessa equaçãozinha aqui, 2.256 menos 169, variação da energia interna 2.090 kJ. Então isso indica que a energia interna aumentou. Tá bom? Ok, pessoal, então até a próxima aula. A gente continua nesse assunto de termodinâmica. Abraço e até mais.